Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre um caso muito terrível que aconteceu no Japão. Ele levou ali alguns anos para ser concluído. É realmente um caso muito perturbador, eu posso dizer para vocês, que envolve uma jovem inglesa que foi passar um tempo no Japão, ela ensinava inglês, então uma coisa horrível aconteceu com ela. Se você curte casos criminais, de desaparecimento ou também um mistério e ainda não for inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever. Já deixa o like, que isso ajuda muito. Também ativa o sininho, que assim você recebe todas as notificações aqui do canal. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso que ficou conhecido como Lindsay Walker. Lindsay Ann Walker nasceu no dia 30 de dezembro de 1984, na cidade de Coventry, na Inglaterra. Filha de Bill e Julia Walker, ela foi educada na King Henry Waite School e estudou biologia na University of Leeds, onde ela se formou no ano de 2006. A Lindsay tinha a intenção de fazer um mestrado, mas optou por se mudar para o Japão e ensinar inglês por lá. Em outubro de 2006, Lindsay estava com 22 anos e conseguiu um emprego na filial de Nova, a maior escola particular de conversação em inglês do Japão. No Japão, ela compartilhava o seu quarto com mais duas professoras estrangeiras. No dia 20 de março de 2007, Lindsay estava em um trem quando Tatsuya Ichirashi se aproximou e disse que Lindsay era sua professora de inglês, mas ela não era a sua professora, mas ele fez com que ela acreditasse, até porque ela tinha diversos alunos e ainda não tinha decorado o rosto de cada um. A Lindsay desceu do trem, pegou sua bicicleta e foi em direção ao seu apartamento como mais um dia normal, só que o Tatsuya, ele seguiu ela e quando ela chegou no seu apartamento, na porta do seu apartamento, ele perguntou se ela podia dar um copo de água para ele. Naquele momento ela sentiu pena do rapaz e decidiu dar um copo de água para ele e também convidou ele para entrar no apartamento. As suas duas outras colegas de quarto estavam no apartamento no momento, então ela se sentiu segura e meio que mostrou ele para elas, assim, de uma forma de ter um pouco mais de segurança e sabendo que havia mais duas pessoas dentro do apartamento, provavelmente ele não faria nada, não que ela tenha se preocupado muito nisso, mas então, por ela não estar sozinha no apartamento, ela decidiu levar ele em seu apartamento, deu um copo de água e ele passou um tempo por ali e fez um desenho dela e nesse desenho ele escreveu algumas informações pessoais dele, como o nome, também o número de telefone e o seu e-mail, e os dois combinaram que daqui 4 dias eles se encontrariam num café para ela ensinar inglês a ele. No dia 24 de março, que era um sábado, como combinado, os dois se encontraram no café, teve ali a aula e por algum motivo o Tatsuya, ele convenceu a Lindsay a ir até o seu apartamento. Não era um apartamento que ficava muito longe de onde eles estavam, mas mesmo assim eles precisavam pegar um táxi, então pegaram um táxi, foram em direção ao apartamento e ele falou alguma coisa para ela que a gente não sabe, mas ela falou pro motorista do táxi que entraria no apartamento por alguns minutos e logo já retornaria para o carro. Então ela até mesmo pediu que o motorista de táxi ficasse ali porque seria algo rápido, só que passaram-se ali uns 7, 8 minutos e ela simplesmente não apareceu. O taxista então, ele pega, arranca o carro e deixa para lá aquela história. Depois desse momento, a Lindsay não é mais vista, ela também não se comunica mais com seus pais através de mensagem de texto, e-mail ou até mesmo Skype, que ela sempre falava com seus pais, então eles percebem que tem algo errado. E também a escola onde ela dava aula disse que ela simplesmente não apareceu no dia 25 e 26, achou aquilo tudo muito estranho, então eles avisaram a polícia sobre o seu desaparecimento e também alguns amigos
amigos que também moravam na cidade japonesa, na mesma que a dela, também avisaram a polícia que ela simplesmente perdeu o contato com todo mundo e que alguma coisa provavelmente aconteceu. A polícia sabia que o último contato que ela teve com alguém antes de desaparecer foi com o jovem Tatsuya, então 2 policiais são enviados até o apartamento dele. Quando esses policiais chegam, que era mais ou menos umas 5h40 daquele dia 26, eles não tinham uma autorização para bater sem algum motivo no apartamento. Então, eles ficam esperando para ver se o Tatsuya saía ou alguma coisa do tipo, mas eles também veem que provavelmente tem alguém dentro do apartamento, só que não tem nenhuma luz visível. Esses policiais, eles foram informados da alegação de roubo e ferimento feita contra ele há 6 anos antes. Na ocasião, ele agrediu um homem na rua durante um assalto, mas o assunto ficou resolvido e não precisou ir para o tribunal. Sabendo disso, então, os policiais chamaram reforços. Na parte da noite, o Tatsuya sai do seu apartamento. Ele não sabia que a polícia estava atrás dele. Ele até mesmo está descalço e utilizava uma mochila nas costas. E quando ele percebe o que está acontecendo, que provavelmente a polícia está desconfiada de alguma coisa que ele fez, ele corre e foge dos policiais. Um policial pegou a mochila dele e o agarrou, só que ele conseguiu ali se livrar do policial, deixou apenas a sua mochila para trás. Ele fugiu, então naquele momento ele estava foragido e dentro da mochila não tinha nada demais, apenas algumas roupas de ginástica que provavelmente era para o lugar que ele estava indo. O corpo sem roupa de Lindsay foi encontrado enterrado em uma banheira cheia de mistura de terra e areia na varanda do apartamento de Tatsuya. Em seu corpo havia alguns hematomas que mostraram que ela foi agredida por um longo tempo. A polícia encontrou alguns hematomas no rosto da Lindsay que mostravam que provavelmente ela foi agredida por socos. Ela também tinha alguns outros hematomas que foram provavelmente feitos quando ela se bateu nos móveis que estavam dentro do apartamento. A causa da morte foi dita como esganadura. O seu assassino, ele apertou tão forte o pescoço dela naquele momento que quebrou os ossos do pescoço e também o seu assassino estuprou ela antes de matá-la. Os seus objetos pessoais foram encontrados espalhados na casa, no apartamento do Tatsuya, e também a cabeça dela foi raspada depois que ela estava morta. A polícia acreditou que o Tatsuya tirou a banheira que ficava no seu banheiro e a levou até a varanda entre domingo à noite ou na segunda de manhã. Então, depois ele colocou terra, areia e depois, por fim, ele colocou o corpo da Lindsay dentro dessa mistura de terra com areia. Algumas pessoas, alguns vizinhos, realmente ouviram um barulho estranho de alguma coisa sendo arrastada entre domingo à noite e segunda pela manhã, e era o momento, então, que ele estava preparando o local para deixar o corpo da Lindsay. Na terça-feira, a polícia obteve um mandado de prisão para ele sob suspeita de abandonar o corpo de Lindsay. Eles o colocaram na lista de procurados em todo o país. Na quinta-feira, a polícia invadiu um hotel onde eles ouviram alguns boatos de que provavelmente o Tatsuya estava hospedado por lá, mas eles foram, não encontraram nenhum sinal dele e também a polícia revelou mais algumas fotos para a mídia do Tatsuya vestido de mulher, utilizando peruca, também maquiagem, assim para disfarçar e que ninguém reconhecesse ele. Em abril de 2007, imagens de câmera de segurança mostram Lindsay e seu assassino poucas horas antes dela morrer. No início de 2008, a polícia japonesa recebeu mais uma informação de que ele estava num outro lugar. Então a polícia vai até esse lugar, faz uma série de investigações, também não encontra. E a partir desse momento, a polícia continua procurando por ele, mas acredita que o Tatsuya cometeu suicídio e o pai da Lindsay, o Bill, ele não gostou muito disso, ele acreditava que a polícia estava deixando de lado o caso de sua filha, ele ficou muito preocupado nesse momento, porque o que todos mais queriam naquele momento era que o Tatsuya fosse pego. Em 4 de novembro de 2009, a polícia revelou que o Tatsuya
foi submetido a uma cirurgia plástica no dia 24 de outubro em uma clínica para levantar o seu nariz. Então, a partir desse momento, ele faz uma série de cirurgias plásticas para mudar completamente o seu rosto e dificultar ainda mais o trabalho da polícia em encontrá-lo. Em 10 de novembro de 2009, Tatsuya foi capturado em Osaka enquanto tentava embarcar em uma balsa para Okinawa. O médico cirurgião que fez algumas cirurgias nele deu essas informações à polícia da onde ele estava, então assim facilitou muito em sua busca. Também algumas outras pessoas deram algumas informações sobre o paradeiro dele, então a polícia finalmente conseguiu pegá-lo. Ao ser preso, ele não confessou o crime e, de início, ele foi apenas acusado de abandonar um corpo. Em 23 de dezembro, um de seus advogados anunciou que realmente o seu cliente estava envolvido na morte da Lindsay, mas ele não tinha a intenção de matá-la naquele momento e ele até mesmo tinha tentado uma reanimação artificial. No tribunal, o Tatsuya, ele chorou bastante e ele confessou que realmente matou ela, mas que ele não tinha a intenção de fazer isso, porque quando ele estuprou ela, ela começou a gritar, ela tentou se defender, é claro, então ele apenas apertou o seu pescoço para que ela não gritasse mais, porque ele tinha medo de que os seus vizinhos ouvissem e ligassem para a polícia. Ficou claro que logo que ela entrou no apartamento, segundos depois, ela já foi agredida por ele. Ele até mesmo utilizou uma fita adesiva para deixar os braços e as pernas dela sem ela conseguir se mexer, assim facilitando o abuso sexual. Em 21 de julho de 2011, o tribunal condenou Tatsuya e Chirashi à prisão perpétua pelo assassinato de Lindsay Walker. A família da Lindsay havia solicitado a pena de morte, mas o tribunal disse que não era adequado nesse momento, porque o Tatsuya não tinha condenação anteriores e porque aos 32 anos ele ainda havia uma chance de ser reabilitado. Contando um pouco sobre o Tatsuya, antes dele cometer esse crime, ele nasceu na província de Ifu em 5 de janeiro de 1979. Ele cresceu em Ifu e também na província de Chiba, que fica a leste de Tóquio. Depois que ele se formou no departamento de horticultura da Universidade de Chiba em 2005, ele não trabalhava e vivia com uma mesada que os seus pais lhe davam. Na época do crime, Tatsuya tinha 28 anos e mantinha um relacionamento estável com uma mulher japonesa. A polícia o descreveu como um homem solitário com muita obsessão por boa forma física. Ele estava sempre na academia e pedalava cerca de 25 km por dia. Os pais da Lindsay agradeceram muito tanto a polícia japonesa como a polícia britânica, como a todos os japoneses que participaram muito desse caso, que deram as informações, que também compartilharam muito a foto dele, que foi muito importante todo esse envolvimento de todo mundo para, no fim, conseguirem pegar ele e depois ele ter a sua merecida sentença. Tatsuya Chirashi escreveu um livro intitulado Until I Was Arrested, que conta o lado de sua história. No livro, ele confessa o assassinato e ele também descreve os procedimentos estéticos que ele fez para mudar a sua aparência. Em 2013, foi lançado um filme sobre a história desse livro. O assassinato de Lindsay Walker foi comparado ao assassinato que aconteceu no ano 2000 da cidadã britânica Lucy Blackman. O seu corpo foi encontrado enterrado em uma cova rasa em uma praia no Japão em janeiro de 2001. Então, gente, hoje eu trouxe para vocês esse caso, um caso terrível de uma jovem que foi para um país diferente, aprender sobre uma cultura diferente, também ensinar uma língua diferente para aquelas pessoas de lá. E, infelizmente, ela caiu nas mãos de uma pessoa errada que já tinha ali a intenção de fazer alguma coisa com ela. Desde aquele dia que ele encontrou ela no trem, provavelmente ele observava ela, algo do tipo. É isso o que passa pra gente, essa sensação. Então, ela não deve ter desconfiado de nada, acreditou que era apenas mais um aluno e, infelizmente, aconteceu tudo isso. Então, pra quem tem aí alguma dica de algum caso que queira que eu comente aqui no canal, pode deixar aqui nos comentários, ou até mesmo se vocês querem que eu conte sobre esse outro caso que é muito parecido com o da Lindsay, que aconteceu no ano de 2000, e seu corpo foi encontrado em 2001. Então, vocês que sabem, se vocês quiserem, eu posso comentar também sobre esse caso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.